Um detalhe chocante no dossiê sobre Tieta faz Perpétua perder o controle e ir parar direto no hospital. Nos últimos capítulos da novela Tieta, a Beata de Santana do Agreste encontra o dossiê secreto deixado por Arthurzinho e descobre algo sobre a irmã que vai além de tudo que imaginava. Ao ler nas páginas que Tieta, sob o nome de Madame Antoinette, teve ligação com uma figura poderosa que também cruzou o caminho de Perpétua no passado. A mulher surta. Tomada pelo pânico e pela fúria, ela invade a casa de Tieta, arma um escândalo e, após uma discussão intensa, sofre uma queda de pressão e desmaia diante dos vizinhos e causa um verdadeiro escândalo no hospital. Tudo deverá acontecer logo após Perpétua, trancada em seu quarto com as cortinas fechadas, segura nas mãos um envelope pesado. Foi deixado em sua casa por um conhecido de Arthurzinho, junto com um bilhete misterioso. Talvez a senhora deve saber o que sua irmã esconde. Com as mãos trêmulas e o olhar cada vez mais carregado de expectativa e veneno, ela abre a pasta. As primeiras páginas já são um soco. Madame Antoinette, registros de um clube luxuoso em São Paulo, nomes de frequentadores, movimentação financeira, fotos de Tieta ao lado de outras mulheres, incluindo Leonora. Perpétua murmura entre os dentes, estarrecida. Isso é um bordel, uma casa do pecado. Meu Deus do céu! Ela tenta rezar, mas engasga com as próprias palavras. As mãos tremem, os olhos se enchem de lágrimas de fúria e decepção. A respiração começa a falhar, mas ela força o corpo a levantar e grita. Essa mulher, essa desgraçada precisa ser confrontada, mas é uma quenga mesmo. Sem dizer uma palavra a ninguém, atravessa a cidade a passos duros, carregando a pasta como se fosse uma prova santa. Ao chegar na frente da casa de Tieta, grita seu nome tão alto que os vizinhos saem às janelas. Tieta, ainda de camisola, aparece na varanda e pergunta com desdém. O que foi agora, Perpétua? Vai me chamar de quenga mais uma vez? Perpétua avança, joga a pasta no chão da varanda e rebate com voz trêmula de fúria. Eu não preciso chamar você de nada. Você já se batizou com o próprio passado. Isso aqui, isso é você, Tieta. Uma mulher da vida, uma cafetina. Tieta desce os degraus com calma, pega a pasta, folheia algumas páginas com um sorrisinho irônico e comenta. Eu tava esperando que esse lixo chegasse até você. Era só uma questão de tempo. Agora você tem o que sempre quis, motivo para me odiar com papel assinado. Perpétua grita, desesperada. Você não tem vergonha? Você pisou na fé, na moral, na decência e ainda teve a coragem de voltar aqui com essa pose de empresária. Tieta ergue a cabeça com firmeza e afirma. Vergonha eu teria se tivesse vivido a vida amarrada numa caixa branca cheia de hipocrisia. Ao ouvir aquilo, Perpétua empalidece. Os olhos dela piscam rápido, como se o mundo estivesse girando. Mas Tieta continua, com voz cortante. É isso mesmo. Tá achando que só você tem segredos? Continua me provocando que eu abra essa caixa aí pra cidade inteira, ver o que tem dentro. Perpétua leva a mão ao peito. A respiração falha. Cambaleia para trás, o rosto lívido. Os vizinhos correm assustados, enquanto ela cai de joelhos na calçada e geme. Pecado. É tudo pecado. Essa família é maldita. Tieta se ajoelha ao lado da irmã. Tenta ajudá-la, mas Perpétua a empurra com um olhar cheio de ódio. Logo, uma vizinha corre até a farmácia e chama uma ambulância. Perpétua é levada desacordada para o hospital, com Tieta logo atrás, com o dossiê apertado contra o peito. Com isso, a notícia de que Perpétua desmaiou em frente à casa de Tieta se espalhou como fogo em palha seca. Ricardo chega às pressas no hospital, com o rosto preocupado, o paletó torto, o suor escorrendo da testa.
Encontra Tieta sentada sozinha no banco da recepção, com a expressão fechada e a pasta preta no colo. Ele se aproxima com passos duros, para na frente dela e pergunta, direto: "O que aconteceu com a minha mãe, Tieta?" Tieta ergue os olhos lentamente, encara o sobrinho por alguns segundos e comenta com amargura: "Ela descobriu a verdade, ou pelo menos uma parte dela." Ricardo franze a testa, se senta ao lado dela e insiste: "Que verdade? O que tem nessa pasta?" Tieta respira fundo, aperta o envelope contra o peito e responde: "Tem minha história, minhas escolhas, meu passado." Ricardo tenta entender, mas ainda está no escuro. Ele comenta: "O pessoal tá falando que ela saiu gritando seu nome, que você disse alguma coisa sobre a caixa dela e depois ela desmaiou." Tieta fecha os olhos por um momento, como se revivesse cada segundo da cena. Quando abre, encara o sobrinho e revela: "Essa pasta estava com Arthurzinho. Ele mandou investigar minha vida em São Paulo. Descobriu tudo. Juntou documentos, fotos, relatos e Perpétua, claro, leu tudo." Ricardo pergunta, com a voz mais baixa: "Mas o que exatamente ela descobriu?" Tieta segura a mão dele com firmeza e confessa: "Eu fui outra mulher em São Paulo. Me chamavam de Madame Antoinette. Eu comandava um lugar, um clube, um bordel de luxo. Eu ajudei Leonora a fugir da fome. Ajudei outras também. A gente fazia o que precisava para sobreviver." Ricardo arregala os olhos. Por um momento, o silêncio toma conta dos dois. Tieta continua, firme: "Eu não me orgulho do que fui, mas também não me envergonho. Eu não roubei, não matei. Eu fui dona de mim, e por isso tanta gente quis me destruir." Ele se recosta no banco, passa a mão pelo rosto, absorvendo a confissão. Então responde, com sinceridade: "Eu não sei o que dizer, é muita coisa." Tieta sorri, triste, e comenta: "Eu sei, mas você pediu a verdade, e eu não sou mulher de mentir." Ricardo fica em silêncio, depois murmura: "Isso não muda o carinho que tenho por você, mas entendo porque a minha mãe ficou abalada." Tieta levanta do banco, ajeita o vestido e então afirma: "Ela ficou abalada porque o mundo dela desmorona toda vez que percebe que eu sobrevivi sem a bênção dela. E mais ainda, que eu fui feliz, apesar dela." Nesse momento, uma enfermeira se aproxima e avisa: "Dr. Ricardo, sua mãe acordou, está chamando seu nome, mas já adianto que o humor dela não está dos melhores." Ricardo agradece e olha mais uma vez para Tieta. Ela o segura pelo braço e comenta: "Vai lá, mas se ela cuspir veneno de novo, lembra que você tem o direito de escolher quem quer ser e não precisa repetir o ciclo dela." Ricardo apenas acena, respirando fundo antes de entrar no quarto. Tieta fica ali, sozinha, com o dossiê no colo e o coração firme. Sabia que aquele momento chegaria e estava pronta para ele. E então no quarto, Perpétua desperta. Ela pisca algumas vezes, confusa, até que reconhece a silhueta parada ao lado da cama. Tieta está ali, em pé, de braços cruzados, olhando para a irmã com um semblante contido. Perpétua geme, fecha os olhos com força e então comenta com a voz carregada de desprezo: "Até aqui, Tieta? Veio me ver cair de vez, foi?" Tieta se aproxima um passo e responde com calma: "Vim ver se você estava viva, só isso." Mas a presença da irmã parece fazer o sangue de Perpétua ferver. Ela se ergue aos poucos na cama, os olhos cheios de fúria, e dispara: "Você é o próprio demônio, Kenga, vergonha dessa cidade. Deveria ter apodrecido em São Paulo." Tieta respira fundo, tenta manter o controle e rebate: "Chega, Perpétua, todo mundo já sabe o quanto você me odeia. Já ficou claro. Mas isso aqui é um hospital, você precisa descansar." Perpétua grita, histérica:
Como que eu vou descansar com uma pecadora dessa no meu quarto? Uma mulher que viveu no pecado, que enganou a cidade, que seduziu homens, que destruiu famílias. O enfermeiro entra correndo, tenta acalmá-la, mas Perpétua o ignora completamente. Tieta se aproxima mais uma vez e comenta com tom frio: você só tá assim porque descobriu que eu fui forte o suficiente para sobreviver sem você. E isso te mata, né? Perpétua empalidece, a respiração acelera. Ela aponta o dedo tremendo para a irmã e grita: Você destruiu tudo que eu prezo. Família, fé, decência. Tieta então cruza os braços e com um meio sorriso provoca: e você quer falar de decência, Perpétua? A mulher que carrega uma caixa branca para cima e para baixo, como se fosse santa, mas treme só de ouvir falar nela? O quarto fica em silêncio por um segundo. O rosto de Perpétua se transforma num retrato de puro pavor. Ela arregala os olhos, solta um grito de desespero e tenta se levantar da cama. Cambaleando, se apoia nos móveis, mas com fúria nos gestos, e então avança em direção a Tieta, como se fosse atacá-la, e berra: não mexe com a minha caixa! 2 enfermeiros entram rapidamente e seguram Perpétua pelos braços. Ela esperneia, grita, tenta se soltar. Tieta recua um passo, assustada mas firme, e então afirma: a verdade dói, não é? Mas não sou só eu que tenho passado, Perpétua. E o seu tá escondido ali dentro, naquela caixa. Ricardo surge na porta do quarto, espantado com a cena, e pergunta: o que está acontecendo aqui? Perpétua olha para o filho, os olhos vidrados, o rosto banhado de suor, e grita: essa mulher quer acabar comigo, com tudo que eu construí. Ela quer abrir minha vida como um livro podre. Tieta encara Ricardo com tristeza e comenta: eu não quero acabar com ninguém. Só quero que ela pare de tentar me destruir para esconder os próprios pecados. A equipe médica aplica um sedativo. Aos poucos, Perpétua para de gritar, mas ainda balbucia frases desconexas. Tieta se aproxima da porta, pega a bolsa e sai do quarto, com o coração pesado, mas a cabeça erguida. Horas se passam desde o surto. O sedativo finalmente perdeu o efeito e Perpétua acorda, ainda agitada, mas mais consciente. Ricardo entra devagar, acompanhado de Imaculada. Os 2 mantêm um olhar calmo, esperançoso de que a mãe esteja mais serena. Mas ao vê-los, Perpétua se ergue na cama e comenta com sarcasmo: olha só, minha desgraça completa chegou. Meu filho e a moça caída vieram rir da minha cara. Ricardo se aproxima da cama e responde com paciência: mãe, por favor, a gente só quer conversar, entender o que está acontecendo com a senhora. Perpétua vira o rosto com desprezo e rebate: o que está acontecendo é que essa cidade virou um bordel e ninguém se deu conta. E a culpada disso tudo tem nome, endereço e apelido de madame. Imaculada suspira, tenta se conter. Ricardo segura a mão dela e comenta: mãe, a senhora precisa parar com isso. A Tieta não merece esse ódio todo. Perpétua ri, amarga, e afirma: não merece? A mulher que desonrou o sangue da nossa família? Que vendeu o corpo e a alma? Eu li tudo, Ricardo. Tá tudo ali naquele dossiê nojento. Ela era cafetina, comandava um antro de perdição em São Paulo. Ricardo respira fundo. Já sabe disso, mas o olhar de Perpétua se volta agora para Imaculada. Ela aponta o dedo e provoca: e você, que se faz de santa, acha mesmo que vai sentar na minha mesa como se fosse da família? Tá se juntando com Kenga, tá achando bonito. Imaculada rebate com firmeza: Dona Perpétua, com todo respeito, eu não vou aceitar que a senhora fale assim comigo. Mas a velha não recua, está fora de si. Então lança o golpe final, mirando Tieta, que acaba de entrar no quarto silenciosamente. E sabe o que mais, Tieta? Não foi só bordel não.
Eu sei de tudo. Você se envolveu com um homem por quem eu tinha um certo apreço lá em São Paulo. Você sabia que ele gostava de mim. E mesmo assim, se jogou nos braços dele. Tieta para, em choque. Os olhos piscam rápido, o rosto empalidece. Ricardo arregala os olhos e pergunta sem entender. Que homem, mãe? Do que a senhora está falando? Perpétua sorri com maldade e sussurra. Pergunta para ela, a Madame Antoinette. Tieta encara sua irmã em silêncio por alguns segundos. O choque dá lugar à firmeza. Ela então afirma, com a voz firme. É verdade, eu vivi como quis. E se esse homem te iludiu, Perpétua, não foi culpa minha. Ele nunca falou de você. Nem sabia quem você era. E se você guardou esse apreço por décadas, talvez tenha vivido mais em fantasia do que em realidade. Perpétua grita. Sua quenga desgranhenta! Você quer me ver morrer de raiva? Ricardo levanta a voz indignado. Chega! Isso aqui virou espetáculo de ódio. Eu não quero mais viver nesse veneno, mãe. Imaculada segura o braço de Ricardo, mas antes de saírem, Tieta completa. Pode gritar, espernear, rasgar dossiê, mas o que te corrói não é o que eu fiz. É o que você nunca teve coragem de fazer. Perpétua volta a gritar, fora de si, enquanto a equipe médica se aproxima mais uma vez, fazendo Tieta, Ricardo e Imaculada saírem do quarto. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações